Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva ao Monte Castelo e à pequena vila de Abetaia. A luta do Brasil na Itália é marcada por momentos épicos, histórias que devem ficar imortalizadas na trajetória do nosso país. Não foi pouco o que o Brasil conquistou ao lutar nas montanhas da linha gótica, localizadas exatamente no Monte Apenino, no norte da Itália. A determinação dos nossos soldados em superar as dificuldades de lutar contra um inimigo feroz, um clima inóspito e uma terra desconhecida foram épicas. Os lugares onde o Brasil lutou na Itália ficaram marcados pela nossa passagem. E lembre-se, a gente tem um roteiro do Viagem na História, onde fazemos parte dessa rota dos brasileiros. Nesse roteiro, começamos, porém, antes da chegada do Brasil, já nos combates em que os aliados se envolveram na Itália. Anzio, Monte Cassino, Caserta, o resgate de Mussolini no Gran Sasso, são alguns dos locais que nós visitamos. E depois a gente marcha para o norte da Itália e visitamos então os locais onde os brasileiros lutaram. Esse roteiro nós fazemos todos os anos, sempre no mês de abril, e terminamos em Montese, nas celebrações do Dia da Libertação da Itália. Se você quiser ir conosco no próximo grupo, entre em contato o mais rápido possível e garanta sua vaga. O grupo é pequeno, então são poucas vagas disponíveis. Será um prazer ter a sua companhia seguindo os passos da Segunda Guerra Mundial na Itália. Abetaia é um nome familiar na história da Força Expedicionária Brasileira, que lutou na Itália. A vila era um grupamento de algumas pequenas casas que estavam semi-destruídas e abandonadas pelos italianos e que se localizavam ao redor do Monte Castelo. A vila de Abetaia, pela sua localização estratégica, era defendida pelos alemães como seu ponto primeiro, ou seja, como o ponto de passagem para quem quisesse tomar o Monte Castelo. Quem quisesse transpor os Apeninos naquele pedaço da Itália deveria obrigatoriamente que passar por Abetaia. Por isso e por outras razões, os alemães não abriam mão de Abetaia, ou melhor, de toda a vizinhança de Abetaia, que estava no final de 1944, toda protegida por casamatas e pontos fortes construídos pelos alemães. E foi neste local que a Força Expedicionária Brasileira sofreu pesadas perdas e por várias vezes tentou ultrapassar esse obstáculo e tomar o Monte Castelo. Aqui é o Sasso della Rocca, um mirante que domina todo o vale. Logo ali abaixo está a cidade de Gadio Montano. Esse vale foi libertado por tropas brasileiras e americanas, que subiram lutando os alemães, inclusive nessa posição dominante. Após expulsarem os alemães desse ponto, os brasileiros ocuparam esta posição. Só quem lutou morro acima sabe o quão difícil essa atividade pode ser. Talvez seja a atividade humana mais difícil de ser feita. E os nossos pracinhas subiram essa montanha lutando. Um dos lugares mais marcantes nessa jornada que os brasileiros fizeram foi exatamente a conquista do Monte Castelo. No Monte Castelo, os brasileiros tiveram que superar todas essas dificuldades e conquistar uma posição extremamente bem defendida pelo melhor soldado defensivo que existia na Segunda Guerra Mundial, os alemães. Bem ao lado de Monte Castelo fica a pequena vila de Abetaia, e ali aconteceu também um episódio marcante. Mas vamos primeiro visitar o Monte Castelo. O fato é que nenhum pracinha, nenhum soldado brasileiro, seja de que unidade fosse, pôde esquecer naqueles duros tempos o nome de Abetaia. Ali, na subida do morro, muito sangue brasileiro foi derramado. Jovens soldados deram suas vidas em defesa do Brasil e centenas desceram as encostas feridos. Abetaia
um chão traiçoeiro, onde milhares de minas e armadilhas foram espalhadas sobre o terreno pelos alemães, à espera da próxima patrulha ousada brasileira que se aproximassem daquelas casinhas de pedra transformadas em poderosos fortins pelos nazistas. Esse pequeno grupamento de casas, a vila de Abetaia, estava infestada de alemães que fortificaram as casas de pedra e minaram todo o terreno. Foi nesse cenário que os 17 de Abetaia subiram. Mas antes tivemos que conquistar o Monte Castelo. Esse pequeno grupamento de casas passou, no final de 1944, de mãos em mãos, tanto de brasileiros quanto de seus inimigos, os alemães. E isso várias vezes. Os alemães levaram vantagens, pois eram mestres insuperáveis no aproveitamento estratégico do terreno. Mas algumas vezes, audaciosas patrulhas brasileiras conseguiram expulsá-los, mas não para sempre, até que o Monte Castelo fosse definitivamente tomado. Antes de conquistar o Monte Castelo e antes do trágico destino dos 17 de Abetaia, um outro brasileiro tombou e ficou durante meses esquecido em uma vala no topo da mais alta montanha na região de Gádio Montano. Vamos conhecer sua história. Amaro Felicíssimo da Silveira nasceu em 4 de maio de 1914 e morreu em Gádio Montano, na Itália, em 20 de novembro de 1944. Ele era oficial da reserva, oriundo do Centro de Preparação de Oficiais de São Paulo, e cursou a Faculdade de Medicina até o 4º ano. Em 20 de novembro de 1944, como integrante do Esquadrão de Reconhecimento da FEB, o Tenente Amaro foi incumbido de fazer a sua primeira patrulha. Ele partiu de Gádio Montano e, ao atingir a região de Monte Louco, avistou uma casa onde deveria haver inimigos, conforme informações de um habitante da região. O Tenente Amaro, então, dispôs os seus homens e avançou até a posição, quando então a patrulha foi alvejada por fogo de armas automáticas. Amaro foi atingido por uma rajada de metralhadora e caiu. Um dos soldados da patrulha, o soldado Vicente, aproximou-se do tenente caído e constatou que ele estava morto, tentando puxar o seu corpo. Mas os alemães abriram fogo novamente, o que obrigou que a patrulha se retirasse da posição, deixando o tenente Amaro para trás. Alguns meses depois, após a queda de Monte Castelo, o Monte Louco também foi ocupado, mas o corpo do tenente Amaro não foi encontrado. A suposição era que os alemães o haviam enterrado em alguma posição. Quando os italianos que viviam na região de Monte Louco voltaram para suas casas, uma velha senhora descobriu a sepultura rasa onde estava o tenente Amaro, quando fazia a limpeza no quintal, informando então a um partisano que avisou os brasileiros. O tenente Amaro tombara no cumprimento do dever em 20 de novembro de 1944, sendo considerado um herói de guerra. A gente está subindo agora em direção a um local chamado Monte Louco, que na realidade é esse pedaço da montanha, depois de Gádio Montano, depois do Sasso de la Roca, uma estrada que vai terminar logo aqui na crista da montanha, ou seja, isso aqui é o fim da estrada, um local cheio de rochas, árvores, um local de difícil acesso. Hoje ainda tem essa estrada pavimentada até um ponto ali adiante, mas em 1944 isso aqui era um terreno inóspito, de dificílimo acesso, no topo da montanha mais alta do vale de Gádio Montano e coalhado de alemães. Aqui um brasileiro perdeu sua vida e só foi encontrado 2 meses depois da sua fatídica patrulha. Hoje o nosso grupo está tendo a honra de prestar homenagem a um brasileiro tombado aqui no topo do Monte Louco, Amaro Felicíssimo da Silva, do 1º Esquadrão de Reconhecimento da FEB. Ele foi encontrado aqui 2 meses após a sua morte, em uma patrulha, em 20 de novembro de 1944. Um local de dificílimo acesso, que
que o nosso grupo teve o privilégio, a honra de estar aqui e prestar homenagem ao Amaro, graças ao Marcos, o nosso brasileiro no posto avançado aqui em Montes, né, Marcos? Eu que adido. Adido brasileiro aqui em Montes. Como que foi, você encontrou esse local? Eu encontrei Marcos? esse local quando eles vieram com a comitiva do Exército fazer a inauguração da placa. Um Aí local fui convidado. Sim, é difícil chegar aqui. Sim, é difícil, realmente. Não tem nem no mapa ali as coordenadas, não tem nada no mapa. E o Amaro só foi encontrado depois, né? Depois, 2 meses depois. A patrulha foi emboscada pelos alemães, sim, né? E ele ficou para trás. Ficou para trás e, infelizmente... E foi um morador local que indicou? Foi moradores locais que indicaram o local aqui que acharam o corpo dele. E por mais difícil que seja o acesso, hoje a gente tem a sorte de ter a marcação e a memória do Amaro não se perdeu. E para o nosso grupo agora é muito importante estarmos aqui relembrando e agora mostrando para todos os inscritos do canal a história e o local onde o Amaro, mais um herói brasileiro, tombou. Esse é mais um grupo do Viagem na História que vem até aqui prestar a homenagem. E graças ao Marcos, podemos homenagear o Amaro Felicíssimo da Silveira, estando aqui no local onde ele bravamente tombou, e um local extremamente difícil e muito duro. E eu queria que cada um falasse uma palavra sobre o que está sentindo nesse momento. O nosso respeito por ele, né? Nosso respeito pelo bravo soldado brasileiro. Muita dificuldade para eles chegarem até aqui, né? Respeito à bravura deste jovem herói. Respeito. Solo sagrado. É muito difícil, né? Chegar até aqui de carro foi difícil, imagina aquela época a pé, então. Nossa, muito difícil. Respeito a ele também. Marcos? Nossos verdadeiros heróis estão aqui. Isso. Muito bem dito. Os nossos verdadeiros heróis estão aqui. Uma salva de palmas para o nosso herói. Brasil! Brasil! Ali atrás é um Monte Castelo. Ali existiam 3 posições alemãs de metralhadoras que varriam essa área, que a gente pode chamar de terra de ninguém, pois os brasileiros estavam na casa de Guanella, que está ali, ou atrás da elevação, protegidos dos tiros alemães. Atravessar esse campo hoje, todo verde e amarelo, é bem pacífico, tranquilo, o clima está agradável, o som dos pássaros, enfim, está muito gostoso. Mas, durante a Batalha do Monte Castelo, isso aqui era um inferno. O chão estava completamente coberto por buracos de munição de canhões, da artilharia que explodiam aqui, tentando impedir o avanço dos brasileiros. E arriscar-se por esse terreno era muito complicado. Mas as patrulhas brasileiras continuavam indo em direção ao Monte Castelo, localizando as posições alemãs. E assim ficou durante toda a Batalha de Monte Castelo. Durante todas as tentativas, foram 4 tentativas, só conseguimos subir um monte na 4ª tentativa. A casa de Guanella fica bem ali. Ali era o ponto onde os brasileiros aguardavam as ordens para avançar, ou seja, aguardavam a morte. E muitos morreram cruzando esse campo, terra de ninguém, e subindo o Monte Castelo. Vamos lá conhecer a casa de Guanella.
A Casa de Guanella, ela continua do jeito que estava aqui na Segunda Guerra Mundial. Toda de pedra, algumas marcas até de tiro nela. Está bem cuidada, tem moradores. Os cães estão até assustados com a nossa presença, mas aqui brasileiros ficaram se preparando para tomar o Monte Castelo. Se abrigaram do frio, ali se alimentaram e saíam ocasionalmente em patrulhas em direção à posição alemã. Este é mais um lugar marcante na presença brasileira aqui na Itália, Casa de Guanella. A narrativa sobre os 17 de Abetaia é marcada por pontos que coincidem e pontos que divergem. Nós estivemos no local onde os 17 foram vitimados e ouvimos uma versão um pouco diferente da história, principalmente do local onde eles foram atingidos. Vamos ver. E ali ficou registrado para sempre a história de um grupo de bravos. 17 brasileiros que não voltaram. Morreram no cumprimento do dever e morreram de maneira anônima, dando suas vidas pelo Brasil, envergando a farda verde-oliva do Exército Brasileiro. Era uma noite triste, sem estrelas, escura, molhada por uma chuvinha miúda. E no silêncio da frente de batalha, de vez em quando, uma luz colorida riscava o céu, iluminando vagamente os arredores do Monte Castelo. Era o dia 12 de dezembro de 1944 e a Força Expedicionária Brasileira, pela segunda vez, não conseguira tomar o Monte Castelo. O número de soldados atingidos fora alto. Centenas de brasileiros gemiam nos hospitais e outros estavam silenciosos, caídos no campo de batalha. A chamada feita logo após a segunda tentativa de tomar o Monte Castelo foi marcada pelo silêncio. Centenas não respondiam. Ou então alguma voz dizia, morto, ferido, desaparecido, e a chamada continuava. Semanas depois, muitos dos desaparecidos iam sendo encontrados, seus corpos caídos, ou então a notícia de que estavam prisioneiros. Um mistério, porém, intrigava os comandantes do Regimento Sampaio e do Regimento Tiradentes e também do Regimento Ipiranga. Ninguém sabia do paradeiro de 17 soldados. A última vez que tinham sido vistos, avançavam em direção à Abetaia, um amontoado de casas de pedras no flanco direito do Monte Castelo, quase no alto. Neste local, os alemães tinham colocado artilharia, casamatas e numerosos soldados, que barravam o caminho de quem se aventurasse a chegar àquele ponto no Monte Castelo. O tempo foi passando, a neve cobria todo o campo de batalha e em certos lugares chegava ao joelho de qualquer pessoa. Num espaço de 2 meses, patrulhas vasculhavam a terra de ninguém, e com a queda das temperaturas, até as patrulhas foram diminuindo, e ninguém mais ouviu falar nos 17 desaparecidos. O que se murmurava era que os 17 tinham se bandeado para o inimigo. Chegou finalmente o dia 21 de fevereiro de 1945, quando as tropas brasileiras finalmente tomaram e ocuparam o Monte Castelo. No alto do monte foram encontrados alguns dos nossos soldados que conseguiram chegar àquela posição, mas não puderam voltar. Terminada a batalha, o capelão do Regimento Sampaio, João Filson Sorrem, o reverendo Sorrem, que era tenente, foi percorrer o campo à procura dos que tombaram. E já ia terminando a sua missão quando alguém lhe sugeriu que fosse até a Abetaia, onde duros combates tinham ocorrido. Ele vai e vê, em certo lugar, algumas silhuetas sobre a terra, agora sem neve. Ao aproximar-se, seus olhos tremeram e caiu de joelhos em uma prece fervorosa. Em formação de combate, próximo das casamatas dos alemães, que agora estavam vazias, encontravam-se os corpos de 17 soldados brasileiros, os 17 de Abetaia. No ataque ao Monte Castelo, tinham sido colhidos por granadas e rajadas de metralhadoras. Estavam todos de frente para o inimigo, e muitos ainda seguravam o gatilho da arma. À frente de todos, com a boca aberta,
como que para comandar sua última ordem, o braço direito esticado, apontando o objetivo, estava o sargento Luiz Rodrigues Filho. E caído, junto com ele, numa vala, outros 16 soldados. Heróis esquecidos, agora encontrados, que escreveram nos Apeninos a epopeia dos 17 de Abetaia. Monte Castelo está logo aqui, estamos caminhando na encosta, atrás do monte. Aqui fica a pequena vila de Abetaia. Entre Monte Castelo e Abetaia, uma patrulha com 17 brasileiros caminhava exatamente neste local. E a patrulha foi atingida por balas alemãs. E caíram e ficaram aqui, os 17 juntos, que foram encontrados posteriormente. O massacre dos 17 de Abetaia, e pode ser chamado de massacre, é outra página triste da FEB aqui na Itália. Os 17 foram encontrados com um tiro nas costas, o que presume-se foi uma execução. Ou então morreram combatendo e o tiro foi de misericórdia, para certificar que estavam mortos. De uma forma ou de outra, aqui em Abetaia existe um monumento que homenageia os 17 que tombaram gloriosamente nessa campina. Mas ao visitar o monumento aonde marca o episódio dos 17 de Abetaia, encontramos um morador de Abetaia, o Silvano. O Silvano vive em Abetaia desde que era criança e seus pais já viviam ali antes dele. Apesar da aparência simples, eu até o confundi com um camponês, um agricultor daquela região, Silvano é professor aposentado da Universidade de Bolonha. Enfim, é uma pessoa muito esclarecida. E nos passou algumas informações importantes, especialmente sobre o local aonde os 17 soldados brasileiros foram encontrados após o fim do inverno. Tem coisas que você, por mais que pesquise na internet, que leia livros, diversos autores, veja documentários, mas tem coisas que você só descobre vindo no campo de batalha. Por isso que o Viagem na História gosta de fazer essas excursões, para que a gente possa, a cada viagem, descobrir fatos novos. Hoje, para nossa surpresa, conversando com o Silvano, morador aqui da região e cuja família está aqui há centenas de anos, ele nos contou uma outra visão dos 17 de Abetaia. Aqui foi o local onde os corpos foram encontrados. Estamos um pouco acima daquela campina onde está o monumento. Os corpos ficaram insepultos por 2 meses, preservados pelo frio e pela neve. E ao encontrá-los assim, a comoção entre os presentes foi muito grande. Quase todos estavam sem munição, o que faz acreditar que lutaram até o último tiro. Os 17 estavam em patrulha e foram atingidos por trás por uma rajada de metralhadora alemã. Infelizmente, morreram todos. E os corpos foram atirados pelos alemães nesta vala. Foram todos encontrados dentro deste buraco, desta vala que mais parece uma grota natural onde no inverno jorra a água da montanha, com o degelo da primavera. Os 17 então foram encontrados nesse local. A partir desse momento ficaram conhecidos e eternizados na história militar brasileira como os 17 de Abetaia, que era exatamente a posição defendida aos pés do Monte Castelo. Todos eles tinham uma média de idade de apenas 23 anos. Essa descoberta colocou uma névoa na história do que aconteceu ali. A princípio, se supôs que todos fossem de uma única unidade, mas depois, ao serem identificados, comprovaram que alguns pertenciam a outras unidades brasileiras que também participaram do ataque ao Monte Castelo.
Conhecer os caminhos da vila de Abetaia, seguindo as pegadas dos soldados brasileiros, foi algo que nos emocionou bastante. E para nós poder honrar a memória desses soldados, especialmente dos 17 de Abetaia, é um motivo de satisfação e de compromisso com a nossa história, que é o que a gente faz bastante aqui no canal. Temos compromisso com a história. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de dar um like, deixar o seu comentário sobre o que achou da história e também se inscrever no canal se não está inscrito. Aproveite e participe da promoção da camisa do Viagem na História, comemorativa dos 200 mil inscritos e que pode te levar a uma viagem na Normandia. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. Era isso que eu tinha por hoje e eu volto logo com mais histórias. Até mais!